Hoje quero voltar a falar de trilha sonora. Hoje a gente vai viajar diretamente para o ano de 1994 para falar de um dos maiores clássicos do Super Nintendo. Hoje a gente fala sobre Donkey Kong, imersão e nostalgia. Hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerd Speaking. E hoje a gente volta com o nosso quadro Parada Musical, esse quadro onde a gente fala sobre trilha sonora de jogos. E hoje a gente vai falar sobre Donkey Kong Country. E antes da gente começar esse vídeo, já comenta aí embaixo qual o seu jogo preferido do Super Nintendo. Comenta aí, bora conversar. E vale lembrar que da última vez a gente falou sobre a trilha sonora de Shadow of the Colossus, um jogo que esse ano completou 15 anos, velho. 15 anos de Shadow of the Colossus. Então passa lá também, o link tá aqui no card, na descrição, onde os links ficam. Mas agora sim, bora falar sobre esse clássico do Super Nintendo, Donkey Kong Country. Antes de mais nada, a gente precisa reconhecer o poder de imersão que os jogos da Nintendo têm. Esse poder de fazer o jogo, fazer a gente pular dentro do jogo e se perder lá dentro. E a gente não precisa ir muito longe para isso. A gente só precisa pensar num Zelda, num Chrono Trigger ou num Mario da vida. A gente joga, começa a jogar e não para nunca. Aqueles jogos que a gente mesmo zerando, volta para jogar de novo, zera de novo, volta e zera de novo. E isso pode acontecer por vários motivos, seja a jogabilidade, seja os efeitos gráficos, seja pela dificuldade do jogo, ou, no caso de Donkey Kong Country, pela trilha sonora. A gente tá falando de um jogo que tem hoje quase 25 anos, talvez mais. Mais um dos grandes acertos da Nintendo. Acho que nem caberia, na verdade, falar de todos os méritos que esse jogo tem em um só vídeo, porque esse é um dos primeiros jogos a usar música atmosférica para contar a sua história. Quando, por exemplo, a gente está debaixo d'água, a gente tem uma trilha sonora específica e imersiva para debaixo d'água. Uma trilha que fala sobre o que é estar nesse lugar isolado, do que é estar nesse lugar tão imenso. Ou a trilha sonora do céu, dos Sky Stages, que também falam sobre essa imersão, que também falam sobre essa estética dessa imensidão do céu. E também Donkey Kong Country é um dos jogos mais referenciados no mundo todo. O game que revolucionou os videogames da época, trazendo gráficos pré-renderizados em 3D na plataforma. E não é à toa que esse jogo está em quase todos os top 10 jogos do mundo. Não é por acaso, é por causa disso tudo. É um jogo muito completo na sua construção. E para além disso tudo, Donkey Kong Country ele é também um desses grandes jogos porque ele é um jogo além do jogo. Ele não está ali para que a gente jogue, passe o tempo e depois vá embora. Ele não está ali para ser um jogo só pelo jogo. Donkey Kong Country nos proporciona uma experiência. Exatamente, uma experiência que era ao mesmo tempo imagética, com alguns dos melhores gráficos do Super Nintendo por causa daquela pré-renderização e por também ser um dos últimos jogos do Super Nintendo. Uma experiência de jogabilidade com uma gameplay simples, mas que divertia, com alguns combos de velocidade. E principalmente uma experiência sonoro-atmosférica, que através de cada faixa, em cada diferente estágio, nos levava mentalmente para uma nova imersão, para um outro lugar dentro do próprio jogo, um lugar atmosférico e musical. A estética, o som e todo esse momento do jogo nos proporcionava, nos trazia para uma experiência sensorial. Donkey Kong Country, em toda a sua simplicidade do ano de 1994, no Super Nintendo, algumas gerações de consoles atrás, nos trazia essa experiência sensorial, nos colocava nesse lugar que muitos jogos até hoje
não conseguem nos colocar. E a trilha sonora é o que é interessante em relação a Donkey Kong Country. Diferentemente de vários jogos da época, a música não era só para delimitar que esse estágio é esse estágio e que aquele estágio é aquele estágio. Não. Donkey Kong Country usava cada trilha, cada estágio, cada cenário para que a gente pudesse imergir naquela situação, para que a gente pudesse entender que aquilo ali era uma floresta perigosa, essa floresta aqui é uma floresta menos perigosa, quando fica de noite nessa floresta é mais perigoso, quando começa a chover o cenário fica mais triste, debaixo d'água a gente está sozinho, no céu é tão imenso e por aí vai. Donkey Kong, ele nos colocava nessa situação, muito além do que a gente estava vendo, do que a gente estava ouvindo. Mas aí alguém pode vir e dizer, pô, mas Donkey Kong não é um jogo que a história é sobre um macaco que perdeu um galardão de banana que foram roubadas por uns crocodilos e agora ele tem que ir lá salvar essas bananas que foram capturadas? Sim, é exatamente isso. Donkey Kong tem essa história, mas como já falou o Geek Critique, que é um canal massa sobre jogos também, Donkey Kong não é sobre o tema do jogo, mas é sobre o tom do jogo. É sobre essa imersão, é sobre você passar por esses estágios e querer voltar para eles, não porque o estágio era difícil ou porque era fácil, mas porque você teve uma experiência diferente em cada estágio. Cada cena desse jogo se levou para um lugar diferente, seja pelo seu som, seja pelo que a gente vê, por aqueles efeitos gráficos lindos para o Super Nintendo, ou por aquela música muito bem trabalhada, peça a peça, a cada estágio diferente. Já falei e vou me repetir, Donkey Kong Country não é sobre aquilo ou aquilo outro, mas uma conexão dessas coisas. Uma conexão entre a jogabilidade, entre o som do jogo, entre a estética do jogo. A estética do jogo de Donkey Kong Country é única. Única porque ela se faz em todos esses aspectos. Ele não é mais sobre a jogabilidade ou mais sobre a música. É sobre essa jogabilidade e essa música fazendo essa estética tão Donkey Kongiana, sei lá. E é essa rede, todos esses pontos se conectando, que nos convidam a mergulhar nesse jogo tão bonito, tão simples, de 1994, que é tão imersivo e tão nostálgico. Mais de 25 anos depois, o Nerd Speaking recomenda. E é isso, pessoas, muito obrigado por assistirem até aqui. Se você ainda está aqui, comenta aí embaixo qual o seu jogo do Super Nintendo preferido. Bora trocar uma ideia, eu quero conversar com vocês. E pessoas, antes de acabar esse vídeo eu quero agradecer a vocês. A gente finalmente chegou a 1.400 inscritos nesse canal. Muito obrigado, de verdade. A cada inscrito, cada pessoa que se inscreve eu comemoro muito. E quando a gente chega numa marca tipo 1.400 pessoas, eu realmente fico muito feliz. Muito obrigado, continuem se inscrevendo e deixem um like nesses vídeos, isso ajuda a gente pra cacete. E é isso, valeu pessoas, continuem mergulhando e imergindo nos jogos. Aqui foi o Joe e esse é o Nerd Speaking.